Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Conor finalmente respondeu aos rumores de que teria voltado a usar drogas depois da lesão sofrida e da derrota para Max Holloway. A especulação começou após um vídeo publicado no Instagram, no qual Conor apareceu refletindo sobre o resultado da luta e sobre o momento difícil que está vivendo. Rapidamente, vários fãs passaram a comentar que ele parecia agir de forma diferente, alimentando ainda mais os rumores nas redes sociais. Entre as mensagens, um usuário escreveu diretamente para Conor, dizendo: "Você voltou para as drogas, amigo." A resposta veio de forma imediata e bastante firme. Conor afirmou que não usou e não pretende usar qualquer substância que altere a mente. Segundo ele, existe um motivo muito importante para manter essa decisão durante todo o processo de recuperação. Conor explicou que acredita que, se a luta tivesse terminado de qualquer outra maneira, seja com vitória ou derrota, ou até mesmo se tivesse acontecido normalmente sem a grave lesão, talvez tivesse acabado quebrando sua disciplina e voltando para antigos hábitos. No entanto, como tudo aconteceu da forma que aconteceu, ele decidiu permanecer completamente focado na cirurgia e na recuperação. O ex-campeão deixou claro que nenhuma substância que altere sua mente entrou em seu corpo. Ele reforçou que sua prioridade absoluta agora é a recuperação física e mental, mantendo uma rotina baseada em disciplina extrema. Conor afirmou que precisa continuar seguindo esse caminho e acrescentou que, na verdade, gosta muito desse estilo de vida disciplinado. Para ele, esse é o melhor momento para manter o foco total e evitar qualquer distração que possa comprometer seu retorno ao octógono. Além de responder às acusações, Conor também falou sobre seu futuro dentro do UFC. Em outra publicação, um fã perguntou se ele gostaria que sua última luta fosse contra Chandler ou Poirier. Caso essa possibilidade não acontecesse, perguntou ainda se existiria outro adversário que ele preferisse enfrentar antes de encerrar sua carreira. A resposta de Conor foi curta, mas extremamente direta. Segundo ele, sua próxima luta precisa acontecer contra Max Holloway. A declaração reforça que, apesar da derrota recente e da lesão que ainda exige cirurgia, Conor continua pensando em uma revanche e acredita que esse é o confronto que realmente faz sentido para seu retorno. Vamos passar para outras notícias. Kamaru Usman revelou quais são seus planos caso consiga derrotar Du Plessis. O ex-campeão acredita que uma vitória abrirá portas para uma grande disputa e já deixou claro quais adversários estão no topo de sua lista. Segundo Usman, seu próximo desafio ideal seria enfrentar Sean Strickland pelo cinturão dos médios ou Islam Makhachev pelo título dos meio-médios. Essa declaração rapidamente chamou a atenção dos fãs, principalmente porque Usman já dividiu o octógono com Sean Strickland anteriormente. Os dois se enfrentaram em 2017, e naquela ocasião Usman conquistou uma vitória por decisão unânime, mostrando superioridade durante toda a luta. Agora, anos depois, ele acredita que um novo confronto faria total sentido, principalmente se Strickland continuar como campeão da categoria. Falando com a imprensa, Usman explicou que Sean Strickland é uma escolha bastante lógica. No entanto, ele também reforçou que seu grande objetivo continua sendo uma luta contra Islam Makhachev. Segundo o ex-campeão, essa era a luta que ele imaginava receber inicialmente, pois considera esse confronto extremamente importante para sua carreira. Apesar disso, Usman reconheceu que nem sempre os lutadores controlam o próprio destino. Ele afirmou que a organização possui um papel muito importante na definição das próximas disputas e que, neste momento, acreditou que enfrentar Du Plessis era a oportunidade certa. Como já havia competido anteriormente entre os médios e enfrentado um ex-campeão da divisão, essa decisão acabou sendo considerada a mais adequada. Usman também fez questão de esclarecer que não considera nenhuma dessas lutas mais fácil do que a outra. Pelo contrário, ele acredita que o nível atual das categorias é altíssimo e que praticamente todos os principais nomes representam desafios extremamente complicados. Durante a entrevista, ele citou vários atletas perigosos que estão brigando pelas primeiras posições, incluindo Jared Cannonier, Nassourdine, Mavov Boralho e Robocop. Para Usman, todos esses competidores possuem qualidade suficiente para vencer qualquer adversário em uma grande noite. Encerrando sua análise, o ex-campeão reforçou que o cenário atual do UFC está repleto de talentos e que nenhuma luta pode ser considerada simples.
Independentemente de quem estiver do outro lado do octógono, ele acredita que será necessário apresentar sua melhor versão para continuar avançando rumo a uma nova disputa de cinturão. Vamos passar para outras notícias. Bisping acredita que talvez tenha chegado o momento de Conor considerar seriamente a aposentadoria após o UFC 329. Durante o episódio mais recente de seu podcast, ele analisou a situação do ex-campeão e explicou por que enxerga esse cenário como a decisão mais sensata. Segundo Bisping, uma lesão grave no joelho pode exigir um longo período de recuperação. Dependendo da gravidade, Conor pode precisar de 1 a 2 anos para voltar a competir. Isso significa que, quando retornar ao octógono, poderá estar muito próximo dos 40 anos, enquanto o esporte continuará evoluindo e uma nova geração de atletas seguirá ocupando o topo. Bisping destacou que ficar 5 anos longe das lutas já representa um enorme desafio para qualquer competidor. Depois de tanto tempo afastado, é natural sentir nervosismo ao voltar para enfrentar um adversário de elite. Ele usou Max Holloway como exemplo, lembrando que o ex-campeão continua extremamente ativo, rápido e confiante dentro do octógono. Na visão de Bisping, quando um atleta retorna após um período tão longo, é normal que as dúvidas comecem a surgir. Basta lembrar de grandes nocautes sofridos ou observar o excelente momento do adversário para que a confiança seja colocada à prova. E, justamente nesse instante, uma tentativa explosiva de movimento pode acabar resultando em uma lesão ainda mais séria. Ele comentou que viver uma situação como essa deve ser um verdadeiro pesadelo para qualquer lutador. Mesmo assim, acredita que Conor também precisa colocar as coisas em perspectiva. Afinal, ele construiu uma carreira extraordinária, tem uma família, 4 filhos, fama mundial e uma enorme estabilidade financeira. Bisping também explicou que o melhor cenário médico seria uma lesão no menisco, permitindo um retorno em aproximadamente 6 meses. Já o pior cenário envolveria uma grave ruptura no ligamento cruzado anterior, o famoso ACL, o que poderia exigir 1 ano, 18 meses ou até mesmo encerrar uma carreira. Apesar dos enormes avanços da medicina esportiva, Bisping acredita que o maior desafio nem sempre é físico, mas mental. Recuperar a confiança para voltar a competir em alto nível pode ser ainda mais difícil do que superar a própria lesão. Mesmo que Conor retorne no futuro, resta saber se continuará despertando o mesmo entusiasmo, a mesma atenção e o mesmo impacto que sempre provocou no mundo do MMA. Vamos passar para outras notícias. Jon Jones elogiou publicamente a forma como Conor está lidando com a difícil lesão sofrida após o UFC 329. Em vez de focar apenas no aspecto físico da recuperação, Jon destacou a mudança de postura e a força mental que Conor vem demonstrando durante esse momento extremamente complicado. Segundo Jon, Conor tem demonstrado cada vez mais sua fé em Cristo e encontrado apoio espiritual para enfrentar essa fase da carreira. Ele explicou que quando uma pessoa decide seguir esse caminho, muitas vezes passa por grandes testes para provar a própria fé. Na visão de Jon, esses desafios servem para mostrar o quanto alguém realmente está comprometido com suas convicções. Jon afirmou que seria muito fácil para Conor reagir de maneira negativa após sofrer uma lesão tão séria. Ele comentou que muitas pessoas voltariam aos antigos hábitos, deixariam a raiva tomar conta ou procurariam formas de escapar da frustração. No entanto, pelo que vem observando, Conor continua mantendo sua fé e demonstrando gratidão, mesmo diante das dificuldades. Para Jon, essa atitude revela muito sobre o caráter de Conor. Ele acredita que Deus permite momentos difíceis justamente para fortalecer as pessoas e testar sua perseverança. Segundo ele, situações de humilhação, derrotas ou perdas fazem parte desse processo de crescimento e ajudam a revelar quem realmente permanece firme quando tudo parece dar errado. Jon também compartilhou experiências pessoais, dizendo que já perdeu familiares, enfrentou momentos de vergonha e passou por diversas dificuldades ao longo da vida. Mesmo assim, afirmou que sempre procurou continuar confiando em Deus, independentemente das circunstâncias. Para ele, manter essa postura quando o mundo inteiro parece estar criticando é uma demonstração de verdadeira força. Na opinião de Jon, Conor já conquistou uma importante vitória fora do octógono. Ele acredita que o ex-campeão tem a oportunidade de inspirar muitas pessoas através da forma como enfrenta esse período delicado. Jon destacou que os seres humanos são imperfeitos, mas justamente por isso também possuem uma enorme capacidade de transformação. Por fim,
John declarou que espera ver Conor continuar nesse caminho de evolução pessoal, sem desistir diante das adversidades. Ele também comentou que é impressionante observar como alguns dos lutadores mais polêmicos dos últimos anos mudaram completamente suas vidas, abandonando antigos comportamentos destrutivos e buscando uma nova direção baseada na fé, na disciplina e no crescimento pessoal. Vamos passar para outras notícias. Conor voltou a movimentar as redes sociais ao responder uma série de comentários de fãs sobre sua derrota para Max Holloway, sua lesão e seus planos para o futuro. Em diversas publicações, ele fez questão de esclarecer rumores e explicar exatamente como estava se sentindo antes e durante a luta. Ao responder um fã que perguntou como entrou no octógono para enfrentar Max, Conor afirmou que estava completamente calmo e relaxado. Segundo ele, encarar aquela luta parecia algo tão natural quanto sair para buscar o almoço, mostrando que sua confiança estava em um nível muito alto antes do combate. Quando surgiram novas acusações de que estaria usando substâncias para alterar a mente, Conor respondeu de forma firme. Ele declarou que não utilizou e não pretende utilizar qualquer tipo de substância desse tipo. Também explicou que, após a derrota e a lesão, seu único foco passou a ser a cirurgia e todo o processo de recuperação, mantendo uma rotina baseada em disciplina absoluta. Outro internauta afirmou que anos de treinos intensos teriam afetado seu desempenho. Conor rebateu apresentando dados físicos, dizendo que seu hematócrito estava em 48% e que seu condicionamento nunca esteve tão bom. Segundo ele, seu corpo estava totalmente preparado para lutar durante todos os rounds sem qualquer problema físico. Sobre os rumores de que já entrou lesionado no octógono, Conor também negou completamente essa versão. Ele explicou que não havia qualquer problema antes do combate e afirmou que o pequeno desequilíbrio causado ao retirar o calçado na lateral do octógono não teve influência em sua condição física. Conor ainda comentou sobre o chute giratório lançado logo no início da luta, movimento que acabou antecedendo sua lesão. Ele reconheceu que talvez tenha executado a técnica cedo demais, mas atribuiu esse excesso de ansiedade ao fato de passar quase 5 anos longe das competições. Mesmo assim, garantiu que aprendeu com o erro e pretende voltar ainda melhor. Ao falar sobre seu retorno, Conor surpreendeu ao afirmar que seu próximo adversário precisa ser Max Holloway. Para ele, essa é a luta que faz mais sentido neste momento. Encerrando a sequência de respostas, Conor reforçou que estava totalmente saudável antes do combate. Destacou que seu preparo físico nunca esteve em nível tão alto e afirmou que continuará focado na recuperação. Seu objetivo permanece o mesmo: voltar ao octógono nas melhores condições possíveis e provar que ainda pode competir entre os maiores nomes do UFC. Vamos passar para outras notícias. Kamaru Usman explicou com mais detalhes por que passou a se definir como um verdadeiro Moneyweight Fighter. Segundo o ex-campeão, sua carreira nunca foi limitada por uma categoria específica, mas sim pelas melhores oportunidades disponíveis. Para ele, o mais importante não é lutar nos meio-médios ou nos médios, e sim aceitar os desafios que realmente fazem sentido para sua trajetória. Usman afirmou que possui capacidade para competir em ambas as divisões. Ele reconhece que não é o maior atleta dos médios e também não é o menor dos meio-médios. Mesmo assim, acredita que suas habilidades técnicas e sua experiência permitem enfrentar qualquer adversário em qualquer uma dessas categorias. De acordo com Usman, essa maneira de pensar sempre existiu, mas precisava haver uma oportunidade que realmente justificasse a mudança. Ele revelou que, se no passado tivesse recebido imediatamente uma disputa de cinturão na categoria até 84 quilos, teria aceitado sem hesitar. No entanto, naquele momento, essa possibilidade simplesmente não aconteceu. Agora, sua visão permanece a mesma. Se surgir uma oportunidade importante nos médios, ele estará pronto para aceitá-la. Da mesma forma, se aparecer uma grande luta entre os meio-médios, também não verá qualquer problema em voltar para sua antiga divisão. O objetivo principal é disputar os maiores combates possíveis, independentemente da categoria. Usman também esclareceu que sua decisão não está relacionada ao peso atual. Segundo ele, seu peso de treinamento permanece praticamente o mesmo durante todo o ano. A principal diferença acontece apenas quando precisa competir entre os meio-médios, já que nessa situação é necessário realizar um processo mais rigoroso de corte de peso para reduzir o corpo antes da pesagem oficial.
Mesmo competindo entre atletas maiores nos médios, Usman afirmou que isso nunca foi motivo de preocupação. Ele acredita que um verdadeiro guerreiro não escolhe adversários apenas observando quem pesa mais ou menos. Para ele, a essência das artes marciais está justamente em aceitar grandes desafios e provar seu valor dentro do octógono. Encerrando sua explicação, Usman reforçou que continuará seguindo a filosofia de ser um verdadeiro money weight fighter. Sempre que aparecer uma oportunidade importante, seja nos meio-médios ou nos médios, ele estará disposto a entrar no octógono e mostrar que sua qualidade vai muito além dos números marcados na balança. Vamos passar para outras notícias. Colby Covington saiu em defesa de Conor após o UFC 329 e aproveitou a oportunidade para fazer duras críticas a Dustin Poirier. Durante uma entrevista antes de sua luta de wrestling contra Arman Raffionzi, Colby comentou a lesão de Conor e afirmou que jamais pisaria em alguém que já está enfrentando um momento tão difícil. Segundo Colby, Conor merece respeito por tudo o que fez pelo esporte ao longo de sua carreira. Ele destacou que o ex-campeão continua sendo a maior estrela da história do UFC, responsável por atrair milhões de fãs, vender ingressos e ajudar a promoção a alcançar recordes financeiros. Para ele, o impacto de Conor dentro e fora do octógono é algo impossível de ignorar. Colby afirmou que a energia e a expectativa geradas sempre que Conor luta são únicas. Na opinião dele, poucos atletas conseguiram transformar um evento do UFC em um espetáculo tão grandioso. Por isso, acredita que Conor será lembrado para sempre como um futuro integrante do Hall da Fama. Em seguida, Colby voltou sua atenção para Dustin Poirier. Ele criticou a postura do ex-campeão interino por comentar a derrota e a lesão de Conor, justamente quando ele atravessa um momento complicado. Na visão de Colby, Dustin deveria ter demonstrado mais empatia, principalmente considerando que também enfrentou problemas pessoais recentemente. Durante a entrevista, Colby fez diversas acusações contra Dustin, afirmando que sua imagem pública não corresponde à maneira como ele realmente age fora das câmeras. Segundo Colby, muitas pessoas enxergam Dustin como um exemplo de humildade, mas ele acredita que essa reputação não representa a realidade. Além disso, Colby afirmou que Conor chegou a aconselhar Dustin no passado, incentivando-o a colocar sua vida em ordem antes que determinados problemas saíssem do controle. Para ele, esse conselho demonstrava preocupação genuína, algo que deveria ter sido reconhecido em vez de respondido com provocações. No fim da entrevista, Colby também criticou a falta de responsabilidade de Dustin ao comentar seus próprios problemas pessoais. Segundo ele, cada pessoa deve assumir as consequências de suas escolhas, sem colocar toda a culpa em fatores externos. Mesmo mantendo seu estilo provocador, Colby deixou claro que continuará respeitando Conor pelo legado construído no MMA e acredita que, independentemente da lesão, sua importância para a história do esporte permanece inquestionável.